Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem aí com vocês? Animados para mais uma aula de geometria? Hoje nós temos um assunto bem interessante e vamos ver aqui, vamos falar sobre a Torre de Pisa, aquela torre inclinada lá da Itália, né? Ela é bem famosa, com certeza todos vocês já viram isso daí em alguma foto ou já viram na internet em algum vídeo. Bom, então, como combinado, página 49, aula 10. Nós vamos falar sobre ângulos formados entre retas concorrentes. Bom, turma, vamos lembrar primeiro que são retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Pô, eu fiz um desenho aqui para vocês. Ângulos formados entre retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam, ou seja, possuem um ponto comum. Então, aqui eu tenho essa reta aqui AC e tenho a reta BD. Elas se cruzam aqui nesse ponto O. Quando elas se cruzam, o que acontece? Elas formam 4 ângulos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse ângulo rosa será um ângulo de 40 graus. O ângulo oposto aqui também terá a mesma medida. Esse ângulo verdinho aqui é um ângulo de 140. O oposto dele também terá 140. Então, essa é uma particularidade aí que ocorre quando a gente tem retas concorrentes. Então, retas concorrentes são retas que se cruzam, ou seja, possuem um ponto comum. Em torno desse ponto, elas formam 4 ângulos. E os ângulos opostos terão a mesma medida. Bom, vamos continuar aí agora a leitura. Leia o texto e historiográfico sobre essa obra para responder as questões a seguir. Pessoal, nessa realidade aumentada, eu gostaria muito que vocês entrassem aqui, porque você vai passear dentro da Torre de Pisa. Olha, aqui já tem, vocês estão vendo a torre, ela é uma torre inclinada. Houve um problema aí na construção dessa torre e nessa realidade aumentada vocês vão poder passear dentro desta torre aí, virtualmente. Então, a Torre de Pisa é famosa por sua estrutura ter sofrido uma inclinação desde os primeiros anos de construção em 1173. Localizada na cidade de Pisa, na Itália, a obra foi interrompida 2 vezes ao longo dos anos, enquanto os responsáveis estudavam uma forma de conter a inclinação. Na década de 90, especialistas fizeram uma comissão e, com o uso de sondas especiais, conseguiram diminuir a inclinação. A torre, por ser um importante ponto turístico, foi liberada para visitas em seu interior a partir do ano de 2001. Olha, não faz muito tempo, né? Se nós formos pensar historicamente, praticamente foi ontem, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na construção. Então, nós temos aqui, vamos ver primeiro o solo. Olha, nós temos solo arenoso, depois nós temos a argila, e aí vem areia, argila e pedras. Então, este é o solo que compõe esse local onde a torre está localizada. Então, aqui, ó, nós temos o ano, né? O período, o ângulo de inclinação, tá? E o estágio da obra. Então, vamos lá. No ano de 1173, a inclinação era 0. O início das obras, eles estavam aqui trabalhando na fundação, ou seja, na parte que fica dentro
do solo. Bom, aí o que aconteceu? Então, nós temos aqui, ó, o térreo, aí vem o primeiro andar, o segundo andar. Então, o térreo está aqui, primeiro andar, segundo andar. Olha, presta atenção aqui no eixo, né, no centro e a inclinação que foi ocorrendo, tá? Então, de 1173 para 1174 a 1178, que eles estavam na construção do térreo a metade do terceiro andar. Então, eles estavam do térreo, eles foram a metade do terceiro andar. O que ocorreu aí? Eles perceberam uma inclinação de 1,2 graus. Aí, eles deram uma paradinha aí, né? Porque retomou a construção de 1178. A construção foi retomada em 1272. E o que aconteceu? A obra ficou parada por 94 anos e foi retomada. Então, eles foram do terceiro até o sexto andar. Olha, eles pararam aqui. Então, 3, 4, 5, sexto andar, ao topo do sexto andar. Qual foi a inclinação? 1,5. Então, de 1,2 para 1,5, a inclinação aumentou em 0,3 graus. Depois, de 1278, a obra ficou parada por mais 82 anos. Foi retomada em 1360. Construção do campanário, o fim da obra, aqui é o campanário. O que aconteceu? Olha, de 1,5 foi para 2,5. Então, qual foi o aumento aqui na inclinação? Foi de 1 grau, correto? Depois, de 1370 a 1817, foram tomadas medidas de sustentação das palafitas. Então, essa parte que fica no subterrâneo. Então, houve uma inclinação, olha, de 2,5 para 5,3, foi de 2,8 graus. E de 1817 a 1993, de 5,3 foi para 5,5. Houve uma inclinação de apenas 0,2 graus. Aqui, eles já estavam iniciando as medidas de sustentação. Aí, o início das medidas de sustentação definidas, ou seja, houve todo um trabalho de arquitetos, engenheiros, para que ela não fosse continuando a inclinar. Então, aqui nós temos uma pergunta, ó. Em que período ocorreu o maior aumento da inclinação dessa torre? Quantos graus ela inclinou? Então, observando, ó, 0,3, 1, 2,8 e 0,2. Foi de 1370 a 1817. E de quanto foi a inclinação? De 2,8 graus. Ou vamos para a página 50, continuando o nosso tema aí. Veja a representação dessa inclinação. Observe os dois ângulos indicados na imagem. Então, aqui nós temos um ângulo e o outro ângulo indicado aqui, correto? Então, o eixo original da torre e eixo da torre em 1993. Bom, aqui a gente tinha um ângulo de 90 graus, correto? O ângulo total, o ângulo EOA era um ângulo de 90 graus. E o ângulo AOB vai ser um ângulo de 5,5 graus, que foi o ângulo de inclinação. Então, a inclinação em 1993 chegou a 5,5 graus, representada por ângulo AOB.
Qual era a medida de BOE naquela época? Explique como você faz para encontrá-la. Olha, pessoal, óbvio que a medida era de um ângulo reto, 90 graus. Se eu tirar o ângulo de inclinação, qual é a medida agora? 84,5 graus. Não tem necessidade de fazer essa alternativa A. Vamos para a leitura. Note que os ângulos AOB e BOE somam 90 graus. Esse seria o ângulo que o eixo da torre deveria fazer com a linha do solo. Quando a soma das medidas de dois ângulos é 90 graus, dizemos que eles são ângulos complementares. Podemos dizer também que um é o complemento do outro. Veja outro exemplo. Olha, nós temos, se eu pegar um ângulo de 62, somar com um ângulo de 28, vai dar 90 graus. Ou seja, a medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo COB vai dar 90. Então, aqui, ó, AOC, 62 graus. BOC, 28 graus. Se nós somarmos 62 e 28, nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece aqui? Nós temos dois ângulos complementares, certo? Então, ó, quando dois ângulos têm um lado em comum e suas regiões internas não têm pontos comuns, os ângulos são chamados de adjacentes. Ou seja, esse lado OC, ele é lado do ângulo ABOC e também é lado do ângulo AOC. Como ele é um lado comum, os pontos do ângulo AOC não tem nenhum contato com os pontos do ângulo BOC. Então, eles são chamados de ângulos adjacentes. Vamos agora aqui, ó. Em competições de moto, é comum nos depararmos com imagens como esta, na qual o piloto inclina a moto o máximo possível para fazer as curvas, sem reduzir drasticamente a velocidade. Olha aqui, então a moto super inclinada aqui. Então, já fiz a medida, esse ângulo é um ângulo de 50, fiz a medida esse é um ângulo de 130. Observe a inclinação da moto em relação ao solo e a representação dos ângulos. Então, o que acontece? São ângulos adjacentes, ó. Os ângulos BAE, e o ângulo EAC são adjacentes? Sim, são, pois o lado AE é comum. Ele pertence tanto a esse ângulo que está aqui em verde, quanto a que está em laranja. Então, sim, pois o lado AE é comum e não possui pontos comuns na região interna. Podemos dizer que os ângulos BAE e BAC são adjacentes? Vamos ver primeiro. BAE e BAC. Ah, não, olha, porque se eu pegar BAE, eu vou pegar tudo isso daqui. Então, vai ter uma parte de pontos que vão coincidir. Então, é não. Eles têm o lado BA comum, porém, possuem pontos internos comuns do ângulo BAE, certo? D. Qual é a soma dos ângulos BAE e EAC? 130 mais 50 vai ser igual a 180 graus. Então, esses ângulos também recebem um nome especial. Quando a soma das medidas de dois ângulos é 180 graus, dizemos que eles são ângulos suplementares, ou que um é o suplemento do outro. Vamos ver um outro exemplo aí. Exemplo, 71 graus mais 109 graus vai dar 180, olha aqui do lado. Então, eu tenho um ângulo de 71 graus
e tenho aqui um ângulo de 109. Se eu somar 101 mais 109, o resultado será 180 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo COE e EOB são suplementares. E COE é o suplemento de OB ou vice-versa, tá? Então, eu posso dizer que BOE é o suplemento de EOC, tanto faz. Escreva um par de ângulos adjacentes. Olha, adjacentes é aquele que tem um lado comum, porém não tem pontos internos comuns. Então, eu posso dizer que o ângulo COE, né? Coloquei aqui, e o COB são ângulos não adjacentes, porque ele não pede adjacentes, ele pede ângulos que não são adjacentes. Então, se eu pegar COB, peguei o ângulo todo, né? Então, seria tudo isso. E depois eu pegar o COE, o que acontece? Olha, eu vou ter pontos comuns, então, eles não são adjacentes. Outro seria BOE e BOC. Então, eu teria aqui também pontos comuns. Aí, eles não são adjacentes. Bom, pessoal, eu preparei aqui duas coisinhas para vocês, né? Fiz aqui um ângulo de 90 graus, né? Peguei aqui um pedacinho de EVA e desenhei um ângulo de 90. E aí, eu desenhei outros dois ângulos. Olha, um ângulo de 65. Vou posicionar ele aqui, ó, certinho, vértice. E um outro ângulo de 25. O que vai acontecer aqui? Olha, se eu juntar um ângulo de 65 com esse ângulo de 25, eu vou dizer que eles são complementares. Ou seja, se eu somar 65 mais 25, vai dar quanto? Vai dar 90 graus. Então, esses dois ângulos somados resulta em 90, eles podem ser chamados de ângulos complementares. Um outro trabalhinho foi fazer um ângulo de 180 graus. Então, eu tenho um ângulo de 180 graus, aí eu desenhei aqui um ângulo de 105, correto? Organizando aqui. E depois um ângulo de 75. Então, se nós somarmos 105 mais 75, nós teremos um ângulo de 180 graus. Então, 75 mais 105 resulta em 180. Portanto, eu posso chamá-los de suplementares. Bem, turminha, estamos então encerrando esta aula. Vocês têm exercícios na página 51 e na página 52. E estou lá no grupo aguardando vocês.